Bodybuilders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos ter um papo muito legal falando sobre religião na literatura. Não iremos falar muito sobre como construir a sua religião, onde vamos ter um episódio apenas sobre isso, mas sim nós vamos falar um pouquinho sobre como abordar nas certas diferentes tipos de mídias, um pouco no cinema, um pouco em seriado, um pouco em livro, e eu estou aqui trazendo dois amigos do coração, o André Martini e o Matheus Braga, dois colegas escritores também, onde nós vamos abordar um pouquinho sobre essas religiões nessas diversas mídias e assim te dando um pouquinho de informação a mais, um pouco mais de background e um setup interessante para colocar religião no seu world building também. Então, estou aqui. André, se apresente. Olá, muito bem-vindos. Meu nome é André Martini, eu sou escritor de ficção e fantasia, já tenho alguns contos publicados no meu site, estou publicando algumas coisas para que sejam, espero que sejam vitoriosas em alguns concursos, e em breve também pretendo publicar meu livro. Basicamente, eu tenho alguns fundamentos de religião baseados no ateísmo, que é a minha religião atual, e por assim dizer, né? E também baseado em algumas religiões das quais eu já fui participante no passado. Então, sejam muito bem-vindos e vamos ao assunto que é o coração dessa Das transmissão cartas. de hoje. Coração das cartas, exatamente. Beleza. Matheus já é uma figurinha que já tá aí com a gente já há alguns episódios Já tô e colecionando visitas aqui no já, Spotify. exatamente, já está colecionando já visitas aqui no Craftando, a gente vai conversando sobre diversas coisas. O Instagram dos dois, as mídias onde vocês vão poder encontrá-los, vão estar na descrição do episódio, então assim, dá uma passadinha lá nos sites, nos livros e tudo mais e tal. Vamos entrando no assunto de hoje. Religião na literatura, principalmente na literatura fantástica e na ficção, que são os carros-chefes do tanto meu quanto aqui dos meus colegas. Então eu queria dizer para vocês, a primeira pergunta aberta aí para os dois, e responda aquele que se sentir mais à vontade. Vocês acham que vale a pena colocar religião, seja ela qual for, criada por você ou algo mais tradicional mesmo, dentro da sua história? Posso começar? Mete bronca. Não, tô zoando. Bom, obrigado. Bom, eu diria que assim, ó, depende muito do contexto da história, tá? Como eu estou vendo atualmente no seriado e também lendo o livro Fundação, a religião faz parte do coração da história, por assim dizer, além de outros elementos que também compõem o coração da história. Mas A história se a da história humanidade em si, é, né? se o coração, A história a da história da humanidade em si, humanidade né? em si Ah, é baseada em religião. exato. Por muito tempo, muitas coisas, inclusive leis e comportamentos, etc., foram baseados em religião. Então, eu acredito que a religião pode ser, sim, uma parte fundamental da história e pode ser muito bem utilizada em prol em prol justamente do contexto da história. Em algumas das minhas histórias eu farei essencial o uso da religião como um parâmetro de contexto para alguns elementos, mas em outras histórias eu farei ele completamente irrelevante também. Né? Eu tenho algumas histórias das quais eu já estou desenvolvendo, e uma delas, por exemplo, envolve magia e envolve religião como sendo um parâmetro contrário à magia. E também tem outras histórias que envolvem elementos de espada e feitiçaria como um padrão, mas que não envolvem basicamente nada de religião no seu coração. Certo. Quer que eu fale, então? Manda ver. Bom, no meu caso, o que eu tenho a dizer é assim. Acho que vai muito.
tem vários aspectos aí a ser analisado, né, Rafa? Tipo, da necessidade ou não da religião na sua história, né? Uma coisa que eu acho que é o principal que toda história tem que ter, em primeiro lugar, é você definir bem qual que é o conflito da sua história, né? Que seja uma história curta ou seja uma história longa. Você tem que ter ali um tema, um conflito principal para ser abordado, né? E aí pode ser que esse seu tema envolva religião ou não, isso vai depender de você, obviamente, o que você quer tratar, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer que o seu conflito principal não envolva religião, não quer dizer também que a religião tem que ficar de fora da sua história, né? A religião ela pode servir ali como world building para você, né? Para poder complementar o seu mundo, para entender melhor e tal. E não necessariamente precisa ser uma religião clássica, né? Pode ser uma religião inventada também. Então, assim, acho que varia muito do que você está querendo propor para o leitor, né? No meu livro principal, né, na minha obra principal que eu tenho publicado, a religião é um tema, é um ponto de conflito importante na minha obra, então eu tento abordar ela mais ali aprofundadamente, né? Agora, eu tenho histórias também que não lido muito com religião, até lido a questão Deus, né? O que é Deus, e essas perguntas que a humanidade carrega desde sempre, essas questões são questões que eu gosto de tratar, porque são questões que eu, como leitor, gosto de ler, eu, como pessoa, gosto de refletir, né? Então eu tento trazer isso para as minhas obras também, mas com certeza não é um pré-requisito para se escrever ou para criar qualquer história. Sim, a religião, como qualquer outra parte da construção de mundo, é um ponto a mais para algum Uhum, objetivo, né? uhum. Seja ele qual for. E normalmente, quando a gente vai normalmente colocar a religião numa história, normalmente a galera cai de cabeça no catolicismo. Seja, por exemplo, no Resident Evil, onde tem um quê meio católico, acho que no 7, no 6, não lembro exatamente, que era lá dos mexicanos lá. Acho Ou, que eu por parei exemplo, no 3. esse 6 acho que é bom, eu gostei bastante. Legal. E tem também o Cartola recentemente fez sobre a Inquisição, né, especificamente Uhum. atuando diretamente com o movimento católico. Mas eu queria saber de vocês, por que vocês acham que cai tanto nessa questão do catolicismo? É porque é meio que uma religião mais comum, ou porque tem muito fator histórico, então a galera tem como referenciar? Por que a galera usa tanto o catolicismo como base religiosa na maioria das histórias? Eu sinceramente acho que tem essa questão do fator histórico e tem a questão de facilidade de acesso à informação também. Porque alguns outros movimentos, como o evangelismo, as religiões evangélicas, as religiões espíritas e outras religiões como a Umbanda e coisas mais distintas, elas têm um quê de novo, digamos assim, em termos comparando ao catolicismo. O catolicismo ele se apresenta como um fator histórico e muito mais presente desde épocas mais remotas. Pra gente aqui no Brasil mesmo, né, André? Tipo, o descobrimento do Justo, Brasil foi descendo o catolicismo goela abaixo aqui na população que já tava, né? Então, acho que exatamente, vem muito disso, né? com os jesuítas e Exato. tudo mais. Então dá para ter um fator de abrangência muito maior, né? E fora que assim, a gente tem aquela coisa que a gente pode explorar muito, que lá dentro do Vaticano tem livros que nem o próprio Papa leu, entendeu? Então tem muito material lá dentro que é proibido até, não digo para o Papa, mas que é proibido até para os cardeais mais top, 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 tá ligado? Então, assim, é material. Agora, eu acho que a questão que o Rafa tá querendo colocar é que, tipo assim, tem material para ser explorado, com certeza, só que a gente tá discutindo realmente a questão de se ele não é já, tipo, muito Batido. explorado, já batido, exato, e de fato, né, a gente tem tantas outras Justo. religiões, você citou aí tantas outras, né, que podem ser muito melhores exploradas, muito, vamos dizer, ser base para novas histórias, né, ou variações delas, vamos pensar também, né, que a gente pode criar, a gente faz isso nas nossas histórias, né, criar religiões também, É muito então, tranquilo é, até de criar religiões novas, até como eu falei no início lá, que eu estou lendo e vendo o seriado do Fundação, existem
duas religiões padrão, que são a religião do vidente, do deus vidente, que através de pedras que são incrustadas no rosto uh, uh, dos seus dos seus povos, por assim dizer, dos seus praticantes da religião, eles são vistos pelo Deus para que eles sejam salvos quando eles vierem a padecer. E a outra religião, eu não me recordo, desculpa, eu não me recordo mesmo o nome da religião, mas é uma religião muito mais ampla e que ela tem, inclusive, dois dítames que eu não vou falar porque dá um spoiler da história, né? Mas ela dá dois polos para o movimento da história que tem a ver pró e contra o imperador. Tá? Não vou falar mais nada do que isso porque vai dar spoiler. Mas é muito legal também e tem a ver com a deusa Trina em relação às luas do planeta onde ela se originou. Então, assim, dá para viajar demais criando uma religião nova, sabe? Não precisa realmente ficar preso ao catolicismo, como o Rafa está citando, né? Tipo assim, De a maneira gente, nenhuma. a conclusão que eu chego é essa, né? A maioria das histórias, vamos dizer, de certa forma, explora muito o catolicismo justamente por ser a religião, vamos dizer, de certa forma, que está mais incrustada na gente desde o descobrimento do Brasil. Né? E eu acho que assim, até o próprio fato, de novo, voltando, é uma coisa que remete ao catolicismo, remete às religiões abraâmicas, tá? Que tem a ver com a tríade Aham. do Pai, Filho e Espírito Pai, Filho, Santo. Espírito Santo. Aham. Os imperadores são três também Sim, sim. no Fundação. Fundação. Aham. O Alvorada, o Dia e o Alvorecer. Então eu acho muito interessante essa questão. Eu achei assim, ó, fenomenal essa pegada Sim, assim essa de questão de fazer analogias também é muito legal, né? Tipo, nas histórias, né? A gente viu agora recentemente também o Duna, né? E o Duna também justo. tem todo aquele momento do filho com a mãe, tá ligado? Vamos dizer, tipo, Jesus e Maria, assim, sabe? Tipo, essa associação também, né? Uhum. Que lembra também a questão do Jesus e Maria no Star Wars, né? Que é baseado no Duna, da, do nascimento imaculado de Maria, onde ele nasceu de uma concepção que não foi copulada, né? E justamente lembra um pouco também a religião católica, aquela coisa toda, sabe? Só que, tipo assim, ó, o que é legal de mencionar? Que tudo, a gente pode basear muitas coisas na Bíblia para criar histórias fenomenais, né? Sem precisar ficar ligado a clichês. E a Bíblia não necessariamente é católica, né? A Bíblia A Bíblia abrange mais de uma religião. justo, abrange mais de uma religião, exatamente. Sim, tanto que se você for ver, até mesmo o conceito de tríade, ela é, não vou dizer universal, mas no hinduísmo nós temos o Deus criador, o Deus destruidor e o Deus que mantém. No espiritismo existe também a tríade espírita. Então, existe a tríade é muito usada em diversos, então acredito que esse ponto é legal pra caramba. E pegando até a ideia da Bíblia como livro mesmo, você pode utilizar de diversos pontos. Eu estava conversando com um colega que ele estava querendo escrever uma história baseado na religião judaica cristã, mais ou menos naquele período que na Bíblia fala sobre a Torre de Babel, que estava construindo uma torre, até que teve a destruição, tipo, que eles queriam chegar até Deus, Deus ficou com raiva, deixou todo mundo falando uma língua diferente, e por isso todo mundo tem uma língua diferente hoje. E ele estava querendo fazer uma coisa baseada nesse período histórico. Então, assim, cara, você pode às vezes pegar algumas coisas e ressignificar, não transformar literal e fazer algumas analogias, coisas análogas. Então, eu acho bem interessante, até mesmo o. Se a gente for pegar aquele seriado que é até relativamente velhinho, que é Deus Americanos, aonde a gente tem diversos deuses de diversas religiões e deuses nascendo e deuses morrendo. Tenho que ver esse seriado, por sinal.
muito por bom lembrar também que, baseado na mitologia católica, que para mim, pessoalmente, é uma mitologia, desculpa o pessoal que acredita, né? Mas a crença de Caim e Abel, que o irmão matou o outro, gerou os vampiros no Vampiro à Máscara, por exemplo. A ideia do vampirismo no Vampiro à Máscara é que os filhos de Caim são os vampiros, enquanto que Abel não gerou prole porque ele foi morto antes de poder gerar uma prole. É isso da analogia, né? De buscar algum detalhe, alguma coisa em alguma religião que já existe, não necessariamente precisa ser só católica, né? A gente fala, fica batendo martelo aqui de que a católica é porque a gente tem mais contato, né? Mas dá para você pegar, aproveitar coisas, fazer uma analogia para criar uma nova, né? Igual aí foi o caso que o André citou aí. Sim, inclusive que tem casos em que falam, tem textos apócrifos que falam sobre a existência de uma outra pessoa, uma outra mulher, além de Eva, que era, desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, mas se eu não me engano era Lilith. Lilith, a mãe dos demônios, exatamente. Lilith, a mãe dos demônios, exatamente. Que ela que deu origem aos anjos caídos. Né? Então tem toda uma mitologia baseada nisso também. Então, assim, a exploração que se pode fazer em termos de história das coisas é imensa. A gente pode pegar um ponto da Bíblia, ou um ponto do Alcorão, ou um ponto de qualquer outro, né, livro religioso, e criar uma história completamente diferente baseada naquilo ali. Sim, até o Mateus tem um conto onde ele ressignifica Adão e Eva, né? É verdade. Cara, justamente, meu, fenomenal, sem tipo, deu spoiler, mas sem dar spoiler, né? Por favor, né? Faz o seguinte, não fala qual conto é e deixa a galera ler, né? Aí lê meus Deixa contos a todos de galera uma ler, vez exatamente. e Exato. aí descobre qual que vai ser. Vão lá no Instagram do Matheus, vai estar o Linktree dele. Leia todos os contos e Leia descubra todos os qual é o contos e conto descubra que eu qual é. falei isso. Exato. Exatamente. Exatamente. Muito bom, por sinal. Bom, Recomendo obrigado. bastante. Agora trazendo um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de filosofia, com um pouco de teologia, com um pouco de literatura. O que eu queria trazer sobre a questão das religiões, vocês acham que quando a gente coloca uma religião numa história, ou quando os autores decidem colocar a religião em uma história, vocês acreditam que o objetivo maior é mostrar mais percepção de mundo ou entrar mais naquela proposta clássica da Idade Média, aonde a religião é um poder dentro de uma sociedade? Depende muito da cabeça do autor. Ele pode muito bem querer utilizar a religião como sendo um elemento que vai trazer um aprofundamento para a história dele e, por fim, vai criar uma reviravolta em algum momento, ou ele pode só estar querendo criar um world building mais profundo, onde a religião faz parte, e vamos levar a história assim por diante, deixar bonitinho para ser um mundo mais completo. Pode ser qualquer uma das duas coisas. É, concordo. Concordo. Assim, eu não sei se. Não sei se entraria muito nessas duas opções, né? Porque eu trabalho a religião de uma forma mais tentando fazer críticas, né? Então a minha religião, de certa forma, ela é inventada, mas ela é uma analogia também ao que eu convivi, ao que eu vivi, né? Eu fui católico por muitos anos aqui, e atualmente eu tô meio agnóstico, assim, eu não tenho uma religião específica, mas e aí o que eu tento fazer é fazer paralelos com as coisas que eu convivi, com as coisas que eu tive experiência, né? E trazer para a obra. Então, assim, acho que não seria colocar ela só como pano de fundo, como world building, mas também não seria o grande plot das minhas histórias, né? Às vezes ela tá ali meio que de coadjuvante ali, como uma forma de fazer uma crítica, sei lá, à sociedade, de certa forma. Eu acho que é legal essa forma que tu usa, Matheus, porque ela faz uma certa forma de soft world building. No Uhum. caso, uma religião que é usada como hard world building,
ela tem que ter um fundamento, tem que Uhum. ter um começo, meio e fim, digamos, na história, e Uhum. ela tem que ser usada de alguma forma dentro da história, para o hard world building. Para um Exato. soft world building, ela pode simplesmente ser um pano de fundo, né? Uma Uhum. coisa que está lá por estar bonitinha, né? Por Uhum. apresentar e tal, sem nenhum problema maior, digamos assim. Exato. A gente pegou até alguns exemplos bem legais de filmes recentes, outros um pouco mais antigos, como por exemplo Duna, apesar de ser um livro mais velho, Antigo é um filme recente, né? é um filme recente. Teve uma adaptação anterior, mas não veja. Eu peguei pra assistir, é muito ruim. Teve duas, ela envelheceu mal pra caramba. A de 2000 Não, o outro é uma envelheceu série, mal pra né? caramba. O de 2000 é uma série, É uma perfeito, série. mas envelheceu mal demais também, Não né? vi nenhuma Mas das duas, né? essa de 2021 tá boa, tá boa, tá muito boa. É, a parte de world building disso é incrível. Leiam Duna. Começa por isso. Leiam Duna. É. Só já que a gente está citando mídias aí, né, que tratam a religião de certa forma, eu assisti recentemente, não sei se vocês viram, e aí também para abrir um pouco para fora da fantasia e da ficção, A Missa da Meia-Noite, tá na Netflix, é uma minissérie, são 7 ou 8 episódios, agora não sei, e traz também, assim, voltado para a católica também, como o Rafa falou, já esgotando, né, do catolicismo, mas traz ali alguns conflitos, tipo religião, ciência, né, são questões interessantes. E tem um pouco de Islã também na série, então é mais uma opção. A missa da meia-noite é aquele terror que a galera tem um padre meio bizarrinho lá Isso, na esse aí, vila. essa mesmo. Sim. Essa mesmo. Eu ia perguntar se é o que acontece X no final, Não, mas. não conte, né? Não conte pra não dar É, spoiler. Mas é essa daí, sim. assim. Cara, eu gostei Você dessas. Eu assistiu? vi, eu Ah, assisti. Eu é. gostei. Eu peguei algumas coisas que me incomodaram, mas assim, em termos gerais, Sim. é bem legal. Eu, como não sou fã de terror, então eu tive sei lá, alguns momentos que não me pegava tanto. Mas tem diálogos muito bem feitos, reflexões profundas a se fazer e tal. E isso foi um ponto positivo pra caramba, assim, pra mim na série, né? Essa crítica também, desse embate religião e ciência, né? A série mostra isso um pouco, então achei legal. Aí você falando assim de terror e religião, isso lembrou um pouquinho o meu conto também, né? Que tem um monte de referência Verdade. católica também, pegando trechos da Bíblia. Uhum. E é no Verdade. terror também, né? Só não tá publicado já? Cara, eu vou publicar. Eu vi que o edital que eu ia fazer não aceita o meu, porque não é possessão clássica. Então eu vou publicar na Amazon até o final desse mês. Eu vou publicar na Amazon. Mas você percebeu que pegando agora filme de terror e religião, ou é católico com possessão, ou é pagã? Eu não tenho nem base para poder responder essa pergunta, porque eu não assisto nada de terror. Não. Eu assisti esse Missa da Meia-Noite só por uma indicação de um colega e tal. Eu também não tenho muito base, mas porque eu também não assisto muita coisa desse tipo, mas eu poderia dizer que estatisticamente falando, é a maior parte da religião do mundo, né? A É, maior religião do mundo é o catolicismo ainda, né? sim. Eu acho que sim. Então, a grande massa, digamos assim, de Isso influencia muito por ela, né? influencia demais, com certeza. Tem muitas pessoas que utilizam isso como uma válvula de escape para as vidas normais delas, como por exemplo, eu tô cansado da vida normal de trânsito e trabalhar e etc. Quero ver um pouquinho de terror e vai para isso. Só que elas são pessoas católicas, elas são pessoas muitas vezes evangélicas que também dividem um pouco das crenças do catolicismo e acaba que é um grande mercado, digamos assim, para esse tipo Eles se de identificam trabalho, mais, né? vamos dizer, de certa forma, com essas histórias, né? Exatamente. E se vocês forem ver, uma coisa que até o Matheus comentou que ele gosta de fazer bastante, que são críticas não às vezes, não em tanto a religião em si, mas às vezes a uma atitude X ou Y de algumas pessoas, né? Mas vocês acham que, considerando até mesmo algumas mídias, nem estou falando de terror, porque só eu que assisto, apesar de ultimamente ter uns terrorzinho bem bunda que eu tô ficando puto com o tipo, mas beleza. É, vocês acham assim que
em termos gerais, quando a religião aparece nessa questão de crítica, às vezes eu percebo que em algumas histórias parece muito mais um ataque do que É, uma crítica em si. sim, normalmente sim, né? Tipo, usa ela como, vamos dizer, como vilão da história, de certa forma, né? Exatamente, porque normalmente é de pessoas de fora da religião que, ao invés de tentar afetar a pessoa pela religião que ela tenta afetar a pessoa pela religião que ela tem, entendeu? É meio contraditório o que eu falei, mas de qualquer forma, ela tenta agredir a pessoa, Sim, né? isso acontece. Não é afetar, é agredir a pessoa. Uhum. E eu acho isso muito errado, porque, Sim, tipo concordo assim, também. afetar é uma coisa, porque tu tá dentro do contexto, tu afeta as pessoas porque tu tá dentro de um contexto no qual tu reconhece, tu sabe até o limite onde tu pode ir. Mas Uhum. agredir uma pessoa por causa de uma religião, eu acho Não, absurdo, isso é completamente eu absurdo, acho né? idiota, eu Sim. acho completamente imbecil, É. para ser bem Assim, sincero. quando eu tento fazer essas críticas, pelo menos no meu caso, tá, Rafa, né? Falando por mim, né? Quando eu tento fazer isso nas minhas histórias, eu tento trazer mais como reflexão, né? Ao invés de falar assim, olha só como é que essa pessoa age errado. Eu não tento fazer isso, né? Eu tento trazer uma forma, uma questão ali envolvendo tudo para o leitor ficar com aquela informação e refletir depois, de certa forma, né? Sei lá, se aquilo incomodou ele, bom, acho que foi o que eu tentei fazer com a crítica, né? Mas eu digo assim, não estou falando assim, você tá errado, eu quero que você reflita sobre essa questão, entendeu? E normalmente tu faz isso com contexto histórico, né, Sim. Matheus? Tu não Uhum. faz isso com um ataque direto a uma pessoa específica, tu não Nem de faz isso graça, né? Uhum. nem de graça, exatamente. É uma Uhum. coisa mais histórica sobre uma Uhum. coisa que tem um volume Uhum. de acontecimentos dentro daquela religião. Não é Negativos, uma né? coisa Uhum. negativos, exatamente, Uhum. exatamente. Exato. Né? E é perceptível quando você está criticando a pessoa por atos A, B, C e D, ou quando você critica a religião, né? Tipo assim, a pessoa fez um ato deplorável em nome de alguma Isso. coisa, né? Uhum. Então eu acho que isso é o mais importante. Por isso que eu queria trazer essa discussão que é muito válido você colocar religião na sua história, seja referenciada, seja criada, seja crítica, seja alguma coisa, mas sempre trazendo com um objetivo. Exato. E lembrando que a gente não está falando só sobre religião em termos de histórias para leitura. A gente está falando também de world building para Uhum. RPG. Então, a religião para RPG é uma coisa extremamente diferente, no qual tu, não é diferente, mas é que assim é muito mais ampla, onde tu tem um chão muito maior, onde tu pode criar muito mais religiões, com muito mais bases, com muito mais fundamentos e coisas para tu poder utilizar dentro do jogo. Como a gente tem o deus da guerra, né, muito bem caracterizado por Ares na mitologia grega, onde a gente pode trazer para nossa aqui como uma coisa mais moderna, talvez, entende? Como um warlord ou um vendedor de armas que foi endeusado, digamos assim, e assim por variantes, entendeu? Né? A gente pode trabalhar muito bem Um isso no RPG, é um pouco muito do legal. que o Deus Americanos faz também, né? De certa forma. Eu infelizmente eu não vi nada dos americanos, então eu não tenho basicamente absolutamente nada para falar sobre. Mas assim, se a gente pegar até essa questão de RPG, é até bem um pouco mais fácil de você construir religiões dentro dessa mídia, porque você pode realmente ter contato com Deus. Tanto que personagens podem ter, né, paladinos, onde eles têm pactos com os próprios deuses, onde os deuses podem aparecer para eles, ou você enfrentar mesmo o próprio deus do sei lá o que, o outro. Então é bem mais assim, onde você pode vivenciar essa religião de uma forma assim, tanto para os alinhamentos, né, o paladino que é bom e justo e segue a religião XY, o O ladino que não bruxo, segue, ou o bruxo, que exato. é um deus Então, maligno, ou um exato. demônio. Então assim, você
pode fazendo várias coisas. Eu tenho um aluno meu que ele tá adentrando no mundo de RPG como mestre, e a primeira coisa que ele falou assim: Ô Rafa, eu vou mestrar. Eu queria que você desse uma olhada aqui no meu world building para ver se tá legal. A primeira coisa que ele mandou para mim foi um panteão com 10 deuses, pegando os 9 tipos de alinhamentos e o Deus Supremo. Corajoso. Corajoso demais, porque a primeira coisa que ele fez foi um Deus para cada alinhamento. Show. Então, tipo, é legal você colocar isso também. Tipo, se você for parar pra ver quem é noventista e nerd e otaku, Cavaleiro do Zodíaco é basicamente a guerra dos deuses com humanos aí no meio. Sim, sim. Dos próprios Cavaleiros de Ouro já eram basicamente deuses, né, para enfrentar os Cavaleiros de Bronze e assim por diante, né? Mas tinha lá a parte do Poseidon, que eles enfrentaram todo o panteão da Grécia. Então, a gente tem aí uma mitologia muito rica, né? E várias mitologias muito ricas. Inclusive tem a mitologia nórdica, a gente pode pegar várias outras mitologias que não são muito é, de comum acordo, digamos assim, para algumas coisas, que estão ficando um pouco mais comuns através, por exemplo, da Marvel, com o Odin e com o próprio Loki, Thor, Thor, né? Loki, Thor, exatamente, ficaram mais evidentes, por assim dizer, e assim por diante. Dá para se estudar muita coisa legal aí a respeito. E pegando esse ponto, até uma coisa que o André comentou um pouco mais antes, e agora puxando pra cá, é, o que vocês acham que é a maior diferença entre mitologia e religião? E o André vai pegar pesado aí agora. Eu vou pegar pesado. Na verdade, a mitologia e religião é simplesmente se tu acredita ou se tu não acredita, ponto. É, acho que é por aí também. Se tu não acredita, é mitologia. Se tu acredita, é religião. É que aquele negócio, né, André? Tipo, o que que é a religião de fato? Vamos dizer assim, né? Pô, da onde que surge a religião? Pra mim, tá? A religião, pra mim, ela surge quando a pessoa não consegue justificar uma coisa através da ciência, tá ligado? Através de conceitos físicos e tal, né? Ou E não aí, consegue ou não quer. ou não quer também, exato, né? Porque às vezes a gente tem muito caso atual, né, de ciência comprovada e a pessoa ignora, né? Então, Bastante, por causa de bastante. religião até, exato. Verdade, muito bem explorado, muito bem comentado. Então, assim, mas eu digo assim, acho que ela surgiu para mim, vamos dizer, de certa forma, né, a religião, quando a pessoa não sabia explicar alguma coisa, isso aqui é por causa de Deus, né, isso aqui é porque é assim, né, então veio muito disso, e aí, bom, e aí é o que o André falou, cabe você acreditar ou não, né, se você acredita, a gente chama de religião, se você não acredita, a gente chama de mitologia. Ou se tu nasceu dentro daquilo, ou se tu foi Exato. doutrinado dentro daquilo, Uhum. né? Vale tudo. Então, por exemplo, hoje eu me considero uma pessoa Ateu, agnóstica, agnóstico. ateu agnóstico, né? Eu não acredito em Deus per se, É, a gente não acredita acredito em Deus como as pessoas falam que é, né? Tipo, né, como uma exato. unidade, né? E Eu engraçado, acredito. cara, que eu tava comentando sobre a missa da meia-noite. Na missa da meia-noite tem um diálogo entre o casal principal lá, numa hora, que eles estão discutindo sobre o que é Deus, sobre pra onde a gente vai depois e tal, não sei o quê. E é um diálogo que pra mim ele é exatamente o que eu penso, tá ligado? Sobre Deus, né? Tipo, Deus é tudo, tá ligado? Pra mim, né? É tipo, vamos dizer, todas as coisas, o universo inteiro, tudo é formado, vamos dizer, a origem de tudo é Deus, né? E tudo expandiu disso, né? Como é a origem do Big Bang e tal. Mas assim, não é um ser que decide coisas, que reflete coisas, mas as leis físicas, elas estão ali, as leis, sei lá, leis químicas, estão todas embutidas dentro de Deus, né? Então eu enxergo mais como algo mais que engloba o universo inteiro, de modo geral, mas que não tem nada de decisões, né? De que isso aconteceu porque ele quis, não, aconteceu por causa de leis físicas, que é ele, de certa forma. Sim, e para mim, na verdade, Deus é um entre muitos de porque para mim Deus é o universo e para mim universos tem um monte. Então pode ter muitos outros universos e cada universo é um Deus em si, na minha opinião, na Entendi. minha religião, digamos assim. Andreísmo. E andreísmo, por assim dizer.
Não, mas assim, da mesma forma que Martin Lutero não concordava com os pontos do catolicismo e surgiu o luteranismo, da mesma forma, assim, por exemplo, o espiritismo é uma religião que surgiu recentemente, tipo, se você for ver, é de agora, 1800 e alguma coisa. Então, assim, é bem recente. E existe algumas variantes do espiritismo que é o divinismo, que surgiu há 17, 20 anos atrás, que era um grupo espírita que não concordava com umas certas ideologias e puxou para o outro lado. Então, assim, é que nem a gente está falando, as pessoas, elas se juntam dentro de uma filosofia e elas se encontram dentro disso. Tanto que você perguntou, né? Ah, de onde surge a religião, né? De explicar aquela coisa que não entender e tudo mais. Tanto é mesmo o próprio verbo religião, a palavra religião vem da palavra religare, que é se ligar a alguma coisa, se explicar por alguma coisa. Que no caso mais tradicional é uma entidade maior, Deus, Jeová, universo, o destino, ou qualquer nome que a galera quiser dar. Então eu acho que é muito importante a gente ter essas ponderações, porque quando você escreve uma literatura fantástica, ou até mesmo na própria ficção, muitas vezes você encontra pessoas que são totalmente lógicas, racionais, ciências e tudo mais e tal, mas tem a tua crença em alguma coisinha, nem que seja uma pequena simpatia, que é o bater na madeira pra. Ah, puta, não fala coisa errada, tipo, aí bate três tal na madeira, ou não deixar o chinelo virado. São pequenas crenças que vão constituindo uma cultura religiosa, entre aspas, né? E eu digo mais ainda, eu volto a mencionar que lá no Vaticano tem muito texto que a gente nem leu ainda e que justificam coisas que surgiram muito depois, como por exemplo o Espiritismo, por exemplo, tá? Ou outras crenças que venham a surgir até no futuro, mas que já estão escritas lá por conhecimento de pessoas do passado, que já vivenciaram aquilo, já viveram aquilo, já compreenderam aquilo e tá lá escrito guardado, escondido, sabe? Tem Porque muita vai coisa contra alguma coisa que. porque vai contra o padrão do catolicismo e eles não querem divulgar. Ou às vezes até por ignorância do pessoal. Porque tu vai dizer que o Papa atual leu tudo que tá lá dentro do Vaticano? Claro que não. Né, nem tem tempo hábil para isso. Não tem como. É muito conhecimento que tem estocado lá. Sim, e tem também aquela questão, tipo, agora entrando um pouquinho já vi alguns documentários de diversas linhas diferentes que falam sobre algumas traduções errôneas, que hoje em dia, se fosse traduzido, modificaria muitas interpretações em diversos livros diferentes, porque ninguém aqui conhece o árabe clássico para ler o Alcorão tradicional. Ah, Ninguém com certeza. conhece o grego antigo, ninguém conhece o aramaico. Então, assim, Nesse quesito, Rafa, não sei se você já assistiu o filme, eu acho que eu nem vi esse filme, mas no começo do filme, eu vi o comecinho, no começo já tinha essa informação, eu não sei se é verdade ou não, mas ele é o, eu esqueci agora qual que é o filme, é um daquele mesmo diretor de Sherlock Holmes, Guy Ritchie, eu acho que chama, né? Esqueci agora qual filme que é, não sei se é um com o Brad Pitt, acho que é um com o Brad Pitt. E ele comenta no começo do filme que Maria não é virgem, que isso aí é uma tradução errada, tá ligado? Que virgem na época era só porque ela era, vamos dizer, era nova, tá ligado? Era uma moça nova, né? E ela não exatamente. era virgem de fato. E aí Sim, criou todo um conceito de perder a virgindade hoje em cima disso, né? De condenar a mulher que não é mais virgem, né? E tal. E tudo por conta de uma possível tradução errada da Bíblia. exato, exato. Então, assim, e aquela coisa, a ideia não é tanto, assim, criticar uma coisa ou outra, ou ponderar uma coisa ou outra, mas sim, eu não gosto muito de usar essa terminologia de lugar de fala, porque eu acho um pouco mal usada por algumas pessoas, mas eu acho que é interessante você colocar sempre um ponto de vista que agregue. Sim, sim. E se você quer fazer uma crítica contra alguma coisa, é super válido. Só que saiba que
Você está expondo uma opinião. Eu acredito assim, ó. Desculpa te interromper, Rafa, mas assim, só falando, né? Eu acredito que após essa. É um assunto extremamente crítico, que eu acredito que tu pode perder muitos ouvintes do teu podcast e ao mesmo tempo ganhar muitos outros, né? Então, a religião Uhum. é sempre um tema de debate bastante Polêmico. crítico, polêmico. Essa é a palavra perfeita, polêmico, né? É isso que eu tinha para dizer. É a questão da polêmica. Sim, mas eu acho que é aquela questão do tipo. A ideia, principalmente aqui no. Quando a gente fala de world building, mas por que no world building vocês estão falando, discutindo política e tudo mais e tal? Porque você pode construir dentro do seu mundo fantástico discussões incríveis, aonde você pode até mesmo, mas eu sou católico e eu quero defender minha religião a todo custo. Beleza, cara, coloca isso, velho. Coloca isso no seu mundo. Coloque a expansão católica mostrando o quão bela e incrível ela é. Mas eu sou contra o catolicismo. Faça a mesma coisa. O que a gente está mostrando aqui hoje não é defendendo um lado, criticando o outro. A gente Exato. está colocando aqui basicamente o faça aquilo para mostrar a sua ideia E como ela serve de world building, né? e como E ela como serve ela de world serve de building. review. Exato. É, por exemplo, tô com um livro do Vampiro à Máscara aqui na minha mão, da quinta edição, tá? Que saiu agora há pouco, foi mês passado, tá? Comprei na pré-venda, tá aqui na minha mão. E ele fala justamente sobre coisas extremamente polêmicas, justamente sobre fanatismo religioso, sobre extremismo político, entre outras coisas, né? E já tem um alerta na primeira página escrita do livro que é justamente sobre isso, né? Que é muito legal que ele termina com a seguinte frase aqui, ó: não use isso como desculpa para se tornar um monstro. Tipo, não use isso como desculpa para agir como um monstro, Muito maneiro. né? Muito maneiro. E aí fala justamente sobre o quê? Tipo, coloca teu jogo, apresenta ele para pro teu público, mas sem enfiar a goela abaixo a tua opinião, tá ligado? Tu quer botar religião no teu jogo de RPG? Bota religião no teu jogo de RPG. Tu quer botar religião no teu livro? Bota religião no teu livro. Mas não enfia isso goela abaixo de ninguém. Por favor. Eu vou colocar no título do episódio. Cuidado, tema polêmico. Iremos falar de religião. Boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Vou ter que fazer isso, porque assim, uma coisa que eu queria colocar é que às vezes a gente coloca a gente está discutindo esse quê de religião mais clássico, mas se você for parar pra ver, a força em Star Wars é uma religião. É uma religião, Sim, com certeza. claro. Extremamente. E é várias vezes mencionado que a força é uma religião. Os Jedi são uma religião. É mencionado diversas vezes isso. A religião dos Jedi, a religião dos Sith, é mencionado que são religiões com paradigmas diferentes. É como se fosse um cristianismo e um satanismo, por assim dizer. Os Sith como satanistas e os Jedi como os cristianistas. É um paralelismo bem besta que eu tô fazendo, mas Por aí, né? real, tá ligado? É bem por aí. Então assim, você não precisa tipo, fazer todo aquele negócio e tudo mais e tal. Só mesmo colocar uma. Eu acredito no poder do amor e desenvolver uma filosofia por cima disso. Tanto que, pegando um pouco mais assim, a parte do hinduísmo, a parte do budismo, a parte espírita, essas três religiões, vamos dizer dessa forma, dentro da própria vertente delas, eles falam que existe, vamos dizer assim, entre aspas, o budismo religioso e o budismo filosófico. Então você pode sim desenvolver uma filosofia de vida e isso tornar a tua religião. Tanto Saúde, que Matheus. Olha, não sou eu, não é meu primo. Ah, bom. Saúde pra ele. tanto que existe algumas pessoas que levam a filosofia Carpe Diem como uma filosofia religiosa. Justo, justo. Né?
Então, eu acho assim que quando a gente trata essa questão, quando a gente aborda essa religião, já, nossa, vai chover hater no negócio, pode até mesmo, mas se a pessoa ouviu até aqui, pelo menos desse ponto que nós O ideal é chegamos, que venha com a mente aberta, né, para discutir. A gente não tá querendo empurrar nada, né? É só uma sim, discussão para construção de mundo, né? exatamente, a gente está trazendo perspectivas. Ah, eu quero fazer uma história de terror onde o vilão é o padre. Eu quero fazer uma história de terror onde o mocinho é o padre. Tanto que no filme Exorcismo, no filme O Exorcista, o protagonista do bem é o padre exorcista. Exato. Justamente. Como também a gente está esquecendo até de algumas religiões meio. Não digo religiões, mas até parte de folclore. Pensando assim nos leprechauns lá da Irlanda, né? Coisas desse tipo que são base de uma certa mitologia, por assim dizer, mas que são uma mitologia menor. Não chegam a ser uma religião, por assim dizer. Né? É legal pensar nisso como sendo útil para o teu mundo de RPG, porque daqui a pouco tu tem um deus leprechaun, como no Sobrenatural, que ele tem o poder de modificar a realidade. E aí tudo que tu tá fazendo é inútil, porque tudo que ele faz, ele modifica a realidade e detona o que tu fez antes, tá ligado? São coisas que sim, a gente pode extrapolar demais usando divindades menores, como esses leprechauns, como algumas outras coisas que agora não me vem na cabeça, mas enfim, o leprechaun foi o primeiro que me veio na cabeça aqui, que dá para usar como sendo um fator muito interessante para criar uma história de RPG bacana, sabe? Sim, sim, tanto que ano passado, eu comprei um livro que eu achei incrível e eu ando colocando isso em algumas referências que eu tenho, que, o, que é de mitologia da Polinésia. Muito bom, Aí você muito fala bom. assim, mas caramba, de onde ele tirou isso? No Cara, Porta dos tem. Fundos. É, da Porta dos Fundos, da É o Deus Polinésia, né? verdadeiro. É o Deus Verdade, da tem história. Polinésia. O Deus verdadeiro, exato. E, cara, e é legal, velho, porque assim, são outras percepções de mundo. E é legal, às vezes, você pegar, por exemplo, uma religiãozinha tribal que tem meia dúzia de deus, tem meia dúzia de ritos. E, cara, pega esse negócio, extrapola pro teu mundo. É, ah, o, pegando, por exemplo, algumas justificativas, a gente está falando aqui que muitas vezes religião antigamente, mitologia antigamente era algo que utilizava para explicar alguma coisa. Você pode simplesmente colocar as pessoas que nem na Grécia Antiga, os oráculos, que era um bando de gente chapada que viajava nas ideias e via o futuro e a galera aceitava isso como futuro. Então, tipo assim, por que não você mete uma droga no teu mundo e fala que o grande sacerdote da religião, na verdade, é um maconheiro zoado que a galera fala que é Messias? Opa, tenho uma ideia Ah, pro meu próximo livro. isso aí me lembra também, sabe o quê? O conto que eu escrevi Ah, é verdade. né, que fala dos Apurinã, que é uma tribo brasileira, que eles falam justamente do quê? Que tinha o povo Apurinã, tinha mais dois povos que viajavam com eles pelas terras imortais, e por acaso os Apurinã se apaixonaram pelas frutas e pelas árvores e pelo aspecto da natureza daqui da Amazônia e se fixaram por lá. E os outros dois povos seguiram viagem pelas terras imortais, né? Sendo um deles que seguiu adiante, o outro se fixou um pouco antes e os apurinãs se fixaram um pouco depois e por assim em diante. Então, dentro de uma própria religião indígena, não digo uma religião indígena, mas assim, alguns mitos indígenas, coisas simples, tu pode pegar e criar uma religião baseada nisso e fazer uma Sim. história muito bacana em cima. Não digo, não tô dizendo, não tô puxando o assado pro meu lado, que a minha história tá super bacana. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver se eu ganho o concurso, né? Vamos ver. Já ganhou. Mas a história é bacana assim, ele se menospreza. Mas de qualquer jeito, dá para ter ideias muito boas, sabe? Dá para viajar bastante assim e criar coisas em cima disso.
É muito legal. Sim, com certeza. Então, eu quis trazer esses dois aqui mais pro. Ah, mas por que você então não trouxe alguém católico para se defender? Porque ninguém tá atacando. Exato. A gente não tá atacando. A gente Exato, não tá falando então. mal de uma religião ou de outra. A Exato. gente justamente quer o quê? Quer que todo mundo possa utilizar das fontes que existem hoje em dia, que são inúmeras, que a gente está tentando citar várias: mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia Indígena. católica, mitologia indígena. Utilizem de todas essas para criar os seus panteões, para criar suas histórias, para criar seus RPGs, e vai dar sucesso. Vai A ser muito bom. africana tem crescido muito também, né? Tipo, Pantera Negra acho que aproveitou muita coisa disso, né? Justamente. É o mito da Pantera Negra em si, né? Para fazer o herói lá, né? O herói da Pantera Negra. O, enfim, dá para criar muita coisa, é só dar uma pesquisada. Tem alguns livros, eu agora não estou em casa, eu não estou com meu livro de mitologias nas mãos aqui, mas eu recomendo muito procurar livros sobre mitologia que falam, sim, livros com tópicos sobre mitologias que falam sobre um deus, que nem o Rafa falou, um deus polinésio não sei da onde, um deus não sei da onde, um deus não sei da onde, um semideus não sei da onde, uma entidade não sei da onde, e assim vai indo e tu vai criando teu panteão e, pô, quando tu vê, tu tá ali com o negócio completo, pronto para fazer um RPG, pronto para fazer uma baita de uma história, um negócio bacana pra caramba, sabe? É só dar uma pesquisada que tem muito material. Meu Deus do céu. E por que não também fazer pegando, puxando um pouco para RPG também, uma religião que se pauta em, vamos dizer assim, seres reais, porém não terrenos, como por exemplo a gente pega o Cthulhu. Justo, entidades cósmicas, Também. né? Como tem também, agora eu vi um edital de contos para seres de horror cósmico de anjos. Em vez de usar os seres do panteão do Cthulhu, usar seres angelicais. E também lembro que tem o World of Warcraft, que tem as suas religiões como a luz, como sendo a religião central dos paladinos e dos clérigos. Tem a religião dos demônios, que é dos cavaleiros. Não, desculpa, não é dos Cavaleiros da Morte, é dos bruxos. E tem a religião dos. Eu não vou lembrar agora, mas enfim. Pesquisem as religiões. Tem Elune, que é a religião dos Elfos da Noite, né? Então deem uma olhada, religiões do Warcraft. Dá para pegar muita ideia, dá para pegar muita teoria e fazer coisas a partir dali. Uhum. Exato, tanto que uma vez me perguntaram assim, mas o que que por exemplo, o que que a existência de necromancia afeta numa cultura? Cara, da mesma forma que um fator mágico ou um fator fantástico, a existência ou não existência de uma religião ou uma mitologia ou uma crença que seja, modifica sim uma sociedade, porque Com certeza. querendo ou não, tem essa. Nós somos hoje por a existência de uma religião X, Y, a modificação cultural que foi, querendo ou não, pautada, porque apesar de muitas pessoas hoje falar que não, a ciência é o que importa, não importa a religião. Só que antes de existir ciência, a ciência que existia era essa crença, essa mitologia. E a ciência falha também, velho. Bem colocado isso, porque me lembra, sabe o quê? Que na religião católica e judaica, tu pode fazer o post-mortem, eu não me lembro o termo em português, mas fazer os exames de para verificar se a pessoa do que a pessoa morreu, etc. Abrir o corpo, tirar os órgãos, aquela coisa toda. E na religião muçulmana tu não pode fazer isso, tu não pode profanar o corpo. Uhum. É muito característico isso. Eu esqueci a porcaria do termo em português disso. É o É a análise de causa-morte. análise causa-morte, exatamente.
tu não pode fazer isso quando é uma pessoa muçulmana. Então, por exemplo, claro, aqui no Brasil nem tanto, mas lá nos Estados Unidos, se tu é um soldado, por exemplo, tu tem na tua tag a tua religião para que saibam se tu pode ou não ter o teu corpo feito essa análise depois de tu morrer. Então é uma coisa de respeito à tua religião. É muito importante também. É ver o quanto. Uma coisa legal de se colocar também que a gente está falando de religião é ver o quanto o teu povo respeita a tua religião. Entendeu? Tu pode colocar níveis de respeito da tua religião para poder fazer níveis de problemática dentro de uma história ou de um RPG. Já é um world Como building muito aprofundado aí. é um world building bem aprofundado. Como, por exemplo, lá no Fundação, tá? Sem querer dar spoilers, mas já falando um pouquinho de spoilers, tem uma religião que ela tem um certo questionamento, ok, durante a série, durante o livro, em que acaba colocando em xeque a existência do imperador, Uhum. tá? Então é importante tu pensar assim, ó, até que nível o povo respeita a religião Uhum. e o Uhum. povo respeita o governo político, sabe? Tem que dosar essas coisas para tu poder fazer uma história bem mais elaborada. Certeza. Sim, tanto que os próprios imperadores japoneses têm essa descendência de deuses, vários Uhum. reis ingleses, franceses também têm disso. E pegando isso que você está comentando, tem, falando sobre um world building um pouco mais profundo, ainda mais, também tem as religiões fronteiriças, que são aquelas religiões que são a mescla de uma com a outra. Uhum. Tanto que se você for ver o catolicismo clássico, eles incorporaram algumas coisas de outras religiões para adentrar naquela cultura. Tanto que o diabo que a gente chama de o chifrudo, de bode, isso, aquele outro, são vários pedaços de outras religiões que foram se juntando, mesclando nesse ser satânico meio bode, meio tudo mais e tal. Mas eu não sabia. Legal tu mencionar isso, que daí assim, ó, aqui no Brasil, as religiões de matriz africana acabaram sendo incorporadas pelo catolicismo para ter uma aceitação maior. Já nos Estados Unidos, as religiões de matriz africana ficaram vinculadas ao voduísmo e algumas outras religiões assim, e o catolicismo ficou mais fronteiriço ao reacionário, não é reacionário a palavra, desculpa, não me lembro a palavra agora, mas é de Martim Lutero, Eu posso estar falando bosta, mas eu acho que é presbiteriano, não é? não exatamente, mas é justamente aquela contramovimento ao catolicismo puro, digamos assim. O protestantismo. Protestantismo, é. Isso, exatamente. Daí nos Estados Unidos ficou mais vinculado a essa religião. Como já na Rússia, por exemplo, eles têm uma religião bem mais focada no catolicismo padrão também. É o ortodoxo romano, né? Ortodoxo. Acho, Bom, acho que desculpa, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer sobre a Rússia em si, mas eles têm uma religião bem peculiar, assim, baseada no catolicismo. Então, assim, o objetivo desse papo aqui nosso era mais a gente trazer essas outras percepções, né? Não querendo ao máximo atacar ninguém, se alguém se sentiu ofendido Só por me alguma desculpe. colocação aqui. Por favor, me desculpem, não foi a intenção de maneira nenhuma. Exatamente. Então, assim, a gente trouxe esse assunto, apesar de bastante polêmico, trazer como uma forma de visualizar as mídias, as E as construções de mundo, possibilidades. exatamente, as possibilidades. Então, espero que esse papo tenha ao máximo não afetado ninguém, apenas trazendo essas outras percepções, e de sempre causando o máximo de ambientalização dentro do princípio e objetivo que você quer escrever
para tua obra, teu livro, tua história, o que seja. É isso, em resumo, a religião verdadeira é a religião do world building. Exatamente. Adore, Resumiu adore, perfeito. Não, adore o perfeito. Deus do world building. Adoro o world building. Agradecemos muito e estamos aí para tirar qualquer dúvida e nos colocamos à disposição. Então, lembrando novamente, as formas de encontrar essa galera aí vai estar na descrição do episódio. Então, lê as histórias que a gente comentou aqui, os contos que a gente comentou. E se você chegou até aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever, deixar todas as coisinhas. Se você está vindo pelo Spotify, escute os outros episódios também que são bem legais. E comentem alguma temática que vocês gostariam que a gente trouxesse, alguma forma, uma análise que a gente gostaria de trazer. E ficamos aí. Não esqueçam de construir seus mundos e deixar sempre mais incríveis. Usem a bolsa das suas criações e deixem os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Valeu! Valeu, obrigado pessoal!